pois, ó filho do homem, profetiza contra Gog, e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, eu te virarei, te arrastarei, te farei subir das regiões do norte, e te trarei sobre os montes de Israel, tirarei teu arco de tua mão esquerda, e farei cair tuas flechas de tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu, todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, eu te dei como alimento para toda ave e todo pássaro de asas, e aos animais do campo. Sobre a face do campo cairás, porque assim eu falei, diz o Senhor Deus, e enviarei fogo em Magog, e sobre os que habitam em segurança nas terras costeiras, e saberão que eu sou o Senhor, e farei notório meu santo nome no meio de meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que isto vem e acontecerá, diz o Senhor Deus, este é o dia do qual tenho falado, e os moradores das cidades de Israel sairão, e acenderão fogo e queimarão armas, escudos grandes e pequenos, arcos, flechas, bastões de mão, e lanças, e as queimarão no fogo por 7 anos, e não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, em vez disso, queimarão as armas no fogo, e tomarão daqueles que deles tomaram, despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Deus, e será naquele tempo, que ali darei a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e este será um obstáculo aos que passarem, e ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão, e o chamarão de o vale da multidão de Gog. E durante 7 meses a casa de Israel os enterrará para purificar a terra, pois todo o povo do país os enterrará, e será notório para eles o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus, e separarão homens para que continuamente atravessem a terra de Israel, e enterrem aos passantes que restaram sobre a face da terra, para que purifiquem, ao fim de 7 meses completarão a busca, e os que passam pela terra, caso passem e vejam algum osso humano, levantará junto a ele um marco, até que os coveiros o enterrem no vale da multidão de Gog, e também o nome da cidade será Moná, assim purificarão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, diz às aves, a todos os pássaros, e a todos os animais do campo, ajuntai-vos, e vinde, reuni-vos de todas partes ao meu sacrifício que eu sacrifiquei por vós, um sacrifício grande nos montes de Israel, comei carne, e bebei sangue, comereis carne de guerreiros, e bebereis sangue de príncipes da terra, de carneiros, de cordeiros, de bodes, e de bezerros, todos eles cevados de Bazã, e comereis gordura até vos fartardes, e bebereis sangue até vos embebedardes, do meu sacrifício que eu sacrifiquei por vós, e vos fartareis a minha mesa, de cavalos, de cavaleiros, de guerreiros, e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus, e porei minha glória entre as nações, e todas as nações verão meu julgamento que fiz, e minha mão que pus sobre elas, e daquele dia em diante a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor seu Deus, e as nações saberão que os da casa de Israel foram levados cativos por sua própria maldade, porque se rebelaram contra mim, então eu escondi deles meu rosto, e os entreguei na mão de seus adversários, e todos caíram à espada, conforme a imundície deles e conforme suas rebeliões eu fiz com eles, e deles escondi meu rosto. Portanto assim diz o Senhor Deus, agora trarei de volta aos cativos de Jacó, terei misericórdia de toda a casa de Israel, e zelarei por meu santo nome. Quando eles tiverem levado sobre si sua vergonha, e toda a sua rebeldia com que se rebelaram contra mim, quando habitarem seguros em sua terra, e não houver quem os espante, quando eu trouxê-los de volta dos povos, e os juntar das terras de seus inimigos, e for eu santificado neles diante dos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, porque eu os fiz serem levados cativos entre as nações, e os juntarei de volta em sua terra, sem deixar mais nenhum deles lá, nem esconderei mais deles meu rosto, pois derramarei meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. No 25º ano de nosso cativeiro, no princípio do ano, aos 10 do mês, aos 14 anos depois que a cidade fora ferida, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou para lá. Em visões de Deus me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como um edifício de uma cidade ao sul. E havendo-me levado ali, eis um homem cuja aparência era como a aparência de bronze, e tinha um cordel de linho em sua mão, e uma cana de medir, e ele estava em pé à porta. E aquele homem me falou, filho do homem, olha com teus olhos, ouve com teus ouvidos, e põe teu coração em tudo quanto eu te mostrar, pois foi trazido aqui para que eu te mostrasse. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo o que vires. E eis, um muro fora do templo ao redor, e na mão daquele homem uma cana de medir de 6 covados, cada côvado de um côvado e um palmo, e mediu a largura do edifício de uma cana, e a altura, de outra cana. Então ele veio à porta que estava voltada para o oriente, subiu por seus degraus, e mediu o umbral da porta de uma cana de largura, e o outro umbral de outra cana de largura, e cada câmara tinha uma cana de comprimento, e uma cana de largura, e entre as câmaras eram 5 covados, e o umbral da porta junto ao alpendre da porta por dentro, uma cana. Também mediu o alpendre da porta por de dentro, uma cana. Então mediu o alpendre da porta, de 8 covados, e seus pilares de 2 covados, e o alpendre da porta por dentro. E as câmaras pequenas da porta do oriente eram 3 de um lado e 3 do outro, todas as 3 de uma mesma medida. Também os pilares de um lado e do outro tinham uma mesma medida. E mediu a largura da entrada da porta, de 10 covados, o comprimento do portal era de 13 covados, e o espaço de diante das câmaras pequenas era de um côvado de um lado, e de um côvado do outro lado, e cada câmara tinha 6 covados de um lado, e 6 covados do outro. Então mediu a porta desde o teto da uma câmara
câmara pequena até o teto da outra, 25 covados de largura, porta contra porta. Também fez medição com os pilares de 60 covados, o pilar do pátio ao redor da porta, e desde a dianteira da porta de entrada até a dianteira do alpendre da porta interior havia 50 covados. Havia também janelas estreitas nas câmaras pequenas, e em seus pilares por dentro ao redor da porta, e assim também nos alpendres, e as janelas estavam ao redor por dentro, e em cada poste havia palmeiras. Então me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras, e um pavimento feito no pátio ao redor. 30 câmaras havia naquele pavimento, e o pavimento ao lado das portas era equivalente ao comprimento das portas. Este era o pavimento inferior, e mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do pátio interior pelo lado de fora, 100 covados pelo oriente e pelo norte. E quanto à porta que estava voltada para o norte no átrio exterior, mediu seu comprimento e sua largura. E suas câmaras pequenas eram 3 de um lado, e 3 de outro, e seus pilares e seus alpendres eram da mesma medida da primeira porta, 50 covados era seu comprimento, e a largura era de 25 covados. E suas janelas, e seus alpendres, e suas palmeiras, eram da medida da porta que estava voltada para o oriente, e subiam a ela por 7 degraus, e seus alpendres eram diante deles. E havia uma porta do pátio interior que ficava em frente da porta ao norte, e assim também outra ao oriente, e mediu de porta a porta 100 covados. Então me levou em direção ao sul, e eis que havia uma porta para o sul, e mediu seus pilares e seus alpendres, conforme a estas medidas. E também tinha janelas, assim como havia janelas nos seus alpendres ao redor. O comprimento era de 50 covados, e a largura de 25 covados. E suas subidas eram de 7 degraus, com seus alpendres diante deles, e tinha palmeiras de um lado e do outro em seus pilares. Também havia uma porta no pátio interior voltada para o sul, e mediu de porta a porta para o sul, 100 covados. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu, pelas minhas obras, te mostrarei a minha fé. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, os demônios também creem, e estremecem. Ó tolo, queres te certificar de que a fé sem as obras é inútil? Acaso não foi o nosso pai Abraão justificado pelas obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e Abraão creu em Deus, e isso lhe foi considerado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vedes que o ser humano é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo não foi também a prostituta Raabe justificada pelas obras, quando recebeu os mensageiros, e ajudou para que saíssem por outro caminho? Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, porque sabeis que receberemos um julgamento mais rigoroso, pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no que diz, tal homem é completo, e também capaz de refrear todo o corpo. Ora, pomos freios nas bocas dos cavalos para nos obedecerem, e assim manobramos todo o corpo deles. Vede também os navios, sendo tão grandes, e levados por impetuosos ventos, são manobrados com um pequeníssimo leme para onde quer que queira o impulso daquele que dirige. Assim também a língua é um pequeno membro, mas se orgulha de grandes coisas. Vede como um pequeno fogo incendeia um grande bosque. A língua também é um fogo, o mundo da injustiça. A língua está posta entre os nossos membros, contaminando o corpo todo, inflamando o curso da natureza humana, e sendo inflamada pelo inferno. Pois toda espécie, tanto de animais selvagens como de aves, tanto de répteis como de animais marinhos, é domável e tem sido dominada pela espécie humana, mas nenhum ser humano consegue dominar a língua. Ela é um mal que não se cansa, cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos o Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os seres humanos, que são feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Acaso uma fonte jorra do mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode a figueira dar azeitonas, ou a videira figos? E nenhuma fonte dá tanto água salgada como doce. Quem dentre vós for sábio e inteligente, que mostre pela boa conduta as suas obras em humildade de sabedoria. Porém, se tendes amarga inveja e rivalidade no vosso coração, não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Esta sabedoria não é a que vem do alto, mas sim, terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, ali há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. E o fruto da justiça é semeado na paz para os que praticam a paz. Pela rebelião numa terra, seus governantes são muitos, mas por meio de um homem prudente e conhecedor, seu governo permanecerá.